Então, para a nossa análise de hoje, eu trouxe dois temas diferentes. O primeiro tema que eu trago para a discussão aqui é o fato do Stoltenberg, secretário-geral da OTAN. Se eu não me engano, esse cara foi primeiro-ministro norueguês. Se eu estiver enganado, por favor, me corrijam. O Stoltenberg, que é norueguês, agora secretário-geral da OTAN, é o cara que está à frente da OTAN, ou pelo menos é o personagem, o fantoche que está na linha de frente ali, já que quem comanda a coisa não é ele é apenas um representante desses interesses. O Stoltenberg voltou a provocar a Rússia com a possibilidade, ou melhor, dizendo que há a possibilidade de Ucrânia e Geórgia fazerem parte da OTAN. Algo que, inclusive, os Estados-membros da OTAN sabem que é algo muito difícil de acontecer. Ou seja, essa manobra do Stoltenberg é uma manobra de provocação pública, como tantas outras que a OTAN já fez, e eu quero falar mais uma vez sobre isso nessa análise de hoje, dentre outras notícias desse mundo conflituoso da OTAN que eu trouxe para a gente discutir nesse primeiro momento aqui dessa análise. Num segundo momento desse mesmo vídeo de hoje, eu quero falar um pouquinho sobre o fato dos Estados Unidos estarem afirmando publicamente, que existe uma probabilidade muito grande das eleições na Guiné Equatorial terem sido alvo de fraude. Não estou dizendo que não houve fraude, eu quero analisar o fato dos Estados Unidos estarem falando sobre isso e qual pode ser o intuito dos Estados Unidos nessa acusação de fraude eleitoral nas eleições da Guiné Equatorial. Vou falar um pouquinho sobre a política da Guiné Equatorial, não que eu seja especialista nisso, mas vou traçar um pequeno histórico, mas eu quero falar um pouquinho sobre esse método que tem se desenrolado cada vez de maneira mais evidente, não é nada novo na história, mas quero falar sobre o uso contemporâneo disso, de criar dúvidas sobre resultados eleitorais. Dias atrás falei sobre o caso da Malásia, o Brasil vive esse mesmo episódio aqui de nação dividida em torno do resultado eleitoral. Só que diferente da Malásia, diferente do Brasil, diferente do Peru, inclusive, onde o resultado eleitoral entre o Pedro Castilho e a Keiko Fujimori também foi alvo de divisão nacional, na Guiné Equatorial é muito difícil dos Estados Unidos conseguirem gerar um distúrbio a partir disso, mas a tentativa está colocada na mesa e eu vou falar sobre isso novamente nessa análise de hoje, porque há um método aí. E eu quero falar um pouco sobre isso, porque isso é, como diz o pessoal na rede, o puro suco da geopolítica. Há uma evidente intromissão por uma opinião dos Estados Unidos nos processos eleitorais dos outros países, e isso é geopolítica, sim senhor. Como sempre, eu trouxe as minhas anotações e em torno das minhas anotações eu vou desenvolvendo os meus raciocínios como eu costumo fazer todos os dias aqui no canal. Quem acompanha sabe exatamente como é que funciona. Começo discutindo a questão da OTAN, do Stoltenberg, dessa provocação em relação à Rússia, de que a Ucrânia pode fazer parte da OTAN, de que a Geórgia pode fazer parte da OTAN, mesmo sabendo que essa possibilidade é muito distante. Vamos falar um pouquinho sobre isso e depois a gente fala um pouquinho sobre a questão da Guiné Equatorial. Muito mais para falar do método de questionamento dos processos eleitorais do que propriamente para falar da Guiné Equatorial. Tá? Primeira anotação que eu trago, vamos começar falando da OTAN, do Stoltenberg e etc, e etc. Primeira anotação que eu trago é uma notícia principal deste primeiro momento. O secretário-geral da OTAN, que é o Stoltenberg, voltou a sinalizar para a entrada da Ucrânia e Geórgia na OTAN. E ele também falou sobre a Suécia e a Finlândia estarem às portas de ingressar na OTAN. Isso realmente está muito mais perto do que colocar a Ucrânia e a Geórgia. Mesmo os Estados-membros da OTAN, eles não têm nenhuma perspectiva de, no médio e curto prazo, terem como vizinhos de bloco militar e ideológico também, geopolítico, Ucrânia e Geórgia como parte integrante da OTAN. Então isso logicamente é uma bravata do Stoltenberg para promover um barulho aí. Acredita-se, ou pelo menos eu já discuti com vocês aqui no canal essa possibilidade, inclusive o Partido Conservador Britânico levantou essa hipótese de que o próximo secretário-geral da OTAN possa ser o Boris Johnson, ex-primeiro-ministro britânico, figura que, bom, se é para bravatear, eu acho que o Boris Johnson pode ocupar muito bem o cargo do Stoltenberg, porque é um grande bravateiro também, é um cara dado a falar, ter a língua maior do que a boca, ou seja, pode ser que haja uma substituição, e o Boris Johnson, assim como Stoltenberg, é um grande entusiasta do conflito que acontece na Ucrânia,
e um grande entusiasta do sentimento anti-Rússia, ou pelo menos ele cumpre esse papel de uma maneira muito eficaz. Fato é que Finlândia e Suécia na OTAN cumprem uma agenda de aumentar a presença militar da OTAN no Ártico, que é o que já está no projeto e já está sendo discutido abertamente, tanto é que eu discuti aqui no canal várias vezes esse assunto. Falei aqui sobre a visita do Stoltenberg ao Canadá para conversar com Justin Trudeau sobre esse projeto de aumento da presença militar da OTAN na região do Ártico. Isso vai gerar uma colisão frontal com a Rússia, também a China também está interessada em projetos no Ártico em parceria com a Rússia. Se vocês observarem um mapa pela perspectiva polar do Polo Norte, coloquem aí Mapa Mundi, perspectiva Polo Norte, algo nessa linha, ou Mapa Mundi Polo Norte, que vocês vão ver que a situação é bem complicada quando a gente observa por essa perspectiva do Polo Norte, que é a perspectiva real, na verdade. Quando a gente olha o mundo com o mapa aberto, como a gente costuma olhar, naquele 2D, a gente perde o alcance de muita coisa que acontece, né? E então a questão da Suécia e da Finlândia cumpre uma agenda dentro dessa ocupação militar Finlândia e Suécia cumpre essa perspectiva de uma ocupação militar do Ártico por parte da OTAN. A inserção de Ucrânia e Geórgia é uma provocação. Isso não tem nenhum sentido concreto no momento, porque isso não está sequer na prancheta. Isso é uma provocação pura e simples do Stoltenberg. Trago mais uma anotação. Foi justamente a expansão para o leste, no pós-Guerra Fria, que gerou conflitos com a Rússia por parte da OTAN. Então, quando eu falo dessa expansão em relação ao leste, estou falando da OTAN. Qual era a função da OTAN ao longo da Guerra Fria, ou pelo menos nominalmente, qual era a função da OTAN? Era gerar uma frente que pudesse blindar, isso discursivamente, claro, uma frente que pudesse blindar a Europa do avanço do socialismo. Então esse era o intuito da OTAN. O que acabou acontecendo? O final da Guerra Fria representa justamente o fim da União Soviética, que seria a expansão do socialismo em direção à Europa. Isso segundo o discurso da OTAN. Qual seria o comportamento lógico, tomando por princípio que o objetivo da OTAN fosse realmente frear o socialismo? A União Soviética acabou, a Rússia volta à tona não mais socialista, a OTAN não tem função, são estabelecidas tratativas para que a OTAN pare de expandir, já que ela não tem mais uma função. Acontece que a OTAN continua existindo e ao longo da década de 1990 ela foi expandindo cada vez mais em direção à Rússia, inclusive no início, para quem lembra, do governo Putin. O Putin, como político, ele tentou dialogar com as forças ocidentais, com a OTAN, só que a agressividade da OTAN foi que empurrou o Putin para a posição na qual ele se encontra hoje, que é um antagonista feroz, e com razão, da OTAN. Ou seja, é essa expansão para o leste que faz com que a OTAN torne-se algo nocivo e faça com que a Rússia antagonize cada vez mais, até para manter a sua integridade territorial em relação à OTAN. A inserção de Geórgia e Ucrânia é algo que a Rússia não vai tolerar. Inclusive os Estados-membros também não vão ver isso com bons olhos, porque isso vai gerar um caos enorme e vai trazer o caos para dentro da OTAN. Diga-se de passagem, um dos pontos básicos que levaram ao conflito que hoje existe, dentre os vários que ali se encontram, é a insistência da OTAN em flertar com a possibilidade da Ucrânia fazer parte, e isso fez com que a Ucrânia se assanhasse, o que foi, não vou dizer que é uma irresponsabilidade, porque os caras fizeram de caso pensado, mas foi isso que levou em boa medida ao conflito que a gente vê hoje. Trago mais uma anotação, uma notícia. Agora vamos falar sobre outros temas, mas dentro dessa polêmica aí, dentro desse mundo conflituoso da OTAN. Os Estados Unidos falaram sobre a possibilidade de enviar sistemas de defesa Patriot para a Ucrânia, tá? Então, repito, os Estados Unidos falaram sobre a possibilidade de enviar os sistemas de defesa Patriot para a Ucrânia. Se vocês lembrarem, esses mesmos sistemas de defesa eram aqueles que os Estados Unidos queriam instalar, que a Alemanha ofereceu para a Polônia, e a Polônia, discuti isso aqui no canal, e a Polônia falou o seguinte: não coloque aqui, coloque esses sistemas de defesa lá na Ucrânia. E a Alemanha, ela sentiu a cilada, tanto é que eu acho que o título vai algo na linha de a Polônia coloca a Alemanha em uma saia justa.
A Alemanha sentiu a cilada por quê? Porque se ela coloca esses sistemas de defesa na Ucrânia, ela vai ter que mandar um pessoal para operar esses sistemas de defesa, e isso é uma entrada mais aguda da Alemanha num conflito, da OTAN num conflito, e isso geraria uma situação muito complicada. A Alemanha ofereceu para a Polônia os sistemas de defesa por causa dos mísseis que caíram na Polônia, que eram ucranianos e não russos, como a gente descobriu depois, a gente que eu digo, né, estou tomando por princípio que todos nós estamos ligados nisso, mas a mídia corporativa falou a princípio de maneira mentirosa que os mísseis eram russos, depois continuou insistindo na tese mesmo sabendo que os mísseis eram russos, e no final os mísseis eram ucranianos. A Alemanha ofereceu sistemas de defesa para a Polônia para se defender desse tipo de coisa, e a Polônia disse, coloque você os mísseis, lá, esse sistema de defesa lá na Ucrânia, o que gerou aí um pé no freio da Alemanha, porque sentiu a cilada. Esse sistema de defesa é produzido por uma empresa de armamentos, a Raytheon, que é uma empresa, acho que é assim que se pronuncia, que é uma empresa estadunidense, que é uma empresa para a qual o Lloyd Austin, que é o atual responsável pelo setor de defesa dos Estados Unidos, trabalhava, ou seja, ele era um representante dessa empresa, passou a fazer parte. Ele agora é o chefe do Pentágono, chefe da defesa dos Estados Unidos, e logicamente continua representando a empresa para a qual ele trabalhava, e logicamente ele se desvinculou do cargo, agora ele está trabalhando como uma parte do Estado, do Estado norte-americano, estadunidense, mas a gente sabe muito bem que esse é um sistema aquele famoso sistema de porta giratória. O cara sai momentaneamente, vai cumprir um papel empresarial dentro do Estado, depois sai do Estado, volta para o seu papel empresarial, aí tem conexões no Estado, e fica essa espécie de suruba política, corrupta, me perdoem a expressão, que é essa coisa podre que movimenta a política nos Estados Unidos, esse sistema de porta giratória, o cara sai de um grupo empresarial, entra aqui, não só nos Estados Unidos, tá? Eu estou trazendo isso à tona porque o pessoal na rede gosta muito de achar que a política nos Estados Unidos é maravilhosa e até porque a mídia corporativa ela é muito puxa-saca dos Estados Unidos e gosta de ficar falando isso. É bom focar nessa questão da corrupção que ela é legitimada nos Estados Unidos, ela é praticamente a regra do jogo lá, para o pessoal parar de ficar puxando o saco dos Estados Unidos nesse sentido. Então, esses sistemas de defesa são produzidos pela empresa do Lloyd Austin, ou melhor, para a qual o Lloyd Austin trabalhava, e o Lloyd Austin hoje é o representante do setor de defesa dos Estados Unidos, é o chefe do Pentágono. Trago mais uma anotação para a gente encerrar esse primeiro momento. A Giorgia Meloni, que é a primeira-ministra eleita da Itália, da direita conservadora italiana, tentou renovar o envio de armas para a Ucrânia imposto pelo Mário Draghi. O que eu falei para vocês aqui ao longo do tempo, os primeiros movimentos da Giorgia Meloni já frustraram aquela expectativa que muitos tinham, ela vai fazer um trabalho mais nacionalista, não vai fazer nada. Ela é um fantoche dos interesses da OTAN, como o Mário Draghi era, só que o Mário Draghi tinha um verniz liberal, um verniz pseudo-democrático, e a Giorgia Meloni tem esse discurso histriônico, chato, conservador, mas ela é um fantoche, tanto quanto era o Mário Draghi como líder da Itália. O Mário Draghi criou um dispositivo de envio de armas para a Ucrânia, que, se eu não me engano, não passa nem pelo parlamento. A Giorgia Meloni tentou renovar esse dispositivo, só que o parlamento está travando a Giorgia Meloni, o governo segue trabalhando para tentar aprovar isso a despeito do parlamento. Só que tem algumas coisas importantes. A base política que apoiou a Giorgia Meloni é contra, como é o caso do Berlusconi, o próprio Salvini, também da direita italiana, ele também não é muito a favor desse dispositivo. A esquerda italiana também não concorda com esse dispositivo, então temos aí uma situação bastante complicada para a primeira-ministra italiana resolver, já que ela quer manter uma conduta subalterna em relação à OTAN, enquanto setores da política italiana não querem isso. Tecnicamente, isso que a Giorgia Meloni está fazendo é um estelionato eleitoral, porque não foi isso que ela prometeu ao longo da campanha, muito embora ela já tivesse vários predicativos que apontassem para isso. Inclusive eu guardei o benefício da dúvida, não sou conservador nem de direita, mas guardei o benefício da dúvida para ver se ela realmente faria um governo um pouco mais soberano ou se ia ser um boneco
da OTAN como era o Mário Draghi. Acabou que o discurso dos dois é diferente, mas a prática é exatamente a mesma. Agora vamos falar um pouquinho sobre a questão da Guiné Equatorial. É um assunto mais rápido, só quero trazer essa questão para a gente pincelar, porque há um método aqui, tá? Notícia principal deste segundo tema. Na Guiné Equatorial, Teodoro Obiang, que é o atual e perpétuo político eleito na Guiné Equatorial. Então, na Guiné Equatorial, Teodoro Obiang foi reeleito para mais um mandato. O cara já está no governo há mais de 40 anos, ele está mandando no país, na Guiné Equatorial. Ele subiu ao poder depois de promover um golpe militar num representante que também não era democrático antes dele, inclusive que era tio dele. Ele deu um golpe militar, se eu não me engano o cara era tio dele. Subiu ao poder e governa nos últimos 40 anos, acho que faz 42 ou 43 anos que o cara está governando a Guiné Equatorial. A partir da década, se eu não me engano, acho que é a década de 80, tá? Começaram processos eleitorais nos quais ele sempre vence com mais de 90% dos votos, muitas vezes não tem nem oposição concorrendo, então não estou aqui defendendo o sistema da Guiné Equatorial. Só quero atentar ao fato de que os Estados Unidos têm países africanos nos quais os Estados Unidos veem a mesma situação de um governo se repetindo por décadas e não criticam o sistema eleitoral. Agora, no caso da Guiné Equatorial, os Estados Unidos criticam. Claro, tem coisas estranhas lá. O vice-presidente do Teodoro Obiang é o filho dele. Então tem coisas estranhas. Eu só fico aqui atento ao fato de que existem outras situações muito parecidas no continente africano, mas quando o país está próximo aos Estados Unidos, eles nunca observam isso. Eles não observam essa situação aí. Eles fazem aquela coisa, não estou vendo, né? E aí eles não enxergam. Eles estão enxergando o caso da Guiné Equatorial, não é por causa da sua preocupação democrática, é porque a Guiné Equatorial tem algumas circunstâncias políticas que atritam pontualmente com os Estados Unidos. Não sejamos inocentes, logicamente, ao ponto de achar, é preciso ser muito inocente para achar, que os Estados Unidos estão minimamente preocupados com algum processo eleitoral e com a lisura e com a democracia de um processo eleitoral. Eles estão ligados porque eles sabem que podem atrapalhar, podem conturbar, eles podem não apoiar nenhum lado e podem estar ali só para bagunçar efetivamente, então é preciso observar isso. Eles se metem e fazem os mais variados jogos. Trago mais uma anotação. Os Estados Unidos disseram ter sérias dúvidas sobre o resultado eleitoral da Guiné Equatorial, alegando fraude, e é justamente aí que está o método, que é alegar fraude, inconsistências. No caso da Malásia, por exemplo, que eu discuti aqui recentemente, os Estados Unidos interferiram no próprio pleito, gerando uma confusão enorme, uma indefinição, aí isso já gera uma instabilidade, o que dificilmente vai acontecer na Guiné Equatorial. Tá? A probabilidade deles bagunçarem a Guiné Equatorial é muito pequena, dada a solidez do regime que ali se encontra. Mas por que eles podem ter feito isso? Que é o que deve estar passando na cabeça de vocês, se é que vocês já não sabem o motivo. Última anotação. O líder político da Guiné Equatorial tem relações conflituosas com os Estados Unidos. Eu não estou dizendo que ele é totalmente fechado a negociar com os Estados Unidos. Eu estou dizendo que tem altos e baixos. Essa relação entre Estados Unidos e o governo da Guiné Equatorial, acho que foi em 2004 que esse cara acusou os Estados Unidos, inclusive acusou outros países também europeus de tentarem um golpe político contra ele. E é importante frisar, aí isso faz com que tudo se compreenda. Esse país tem reservas de gás e tem reservas de petróleo, faz parte da OPEP e justamente por isso, num momento de crise energética, é preciso que a Guiné Equatorial fique ligada, porque vem chumbo grosso, são momentos em que estamos falando de um reset, um reinício, um reboot energético, e isso está no centro das questões, uma crise energética enorme. Então, estão na alça de mira, sim. Dito isso, paro por aqui. Gostou da análise, gostou do canal, quer saber como apoiar esse canal independente? Todas as formas de apoio estão na descrição aqui embaixo. Pode te tornar membro aqui no YouTube, o botão membro está aqui embaixo, o botão membro está embaixo do vídeo. Pode ajudar através de boleto ou cartão pelo Apoia-se, o link do Apoia-se está na descrição aqui embaixo, ou pode ajudar pelo Pix, a chave Pix está na descrição do vídeo aqui embaixo, é uma chave de e-mail, pixverdadeconcreta@gmail.com. E também está certinho na descrição aqui embaixo a chave de e-mail, pode ajudar com o valor que quiser, em qualquer uma das formas. Agradeço a todos que ajudam, são vocês que mantêm esse trabalho funcionando. Vou parando por aqui e tchau para vocês.